Bom dia para você que acompanha a gente aqui no perfil da Editora do Brasil e que está conosco nos lançamentos nesse segundo semestre, nos lançamentos de literatura, para celebrar o livro e celebrar também junto com as pessoas que trabalham para que a gente leia cada vez mais. Hoje nós vamos conversar com o autor Caio Tosi, autor de Sala 1208, este livro juvenil que acaba de chegar com ilustrações do Visca. E eu vou chamar primeiro a minha. Bom Bom dia, dia! bom dia, bom dia. Seja bem-vinda! Obrigada. Deixa eu pegar meu saldo. 1208 está aqui em cima. Então, pois é, eu estou curiosa para saber se o autor fala Sala 1208 ou se ele fala de Sala 1208. Para mim ficou Sala 1208 e aí vamos ver. O Caritose já está por aqui. Eu não sei se ele está ansioso. Será? Eu não sei. Ainda mais para falar com duas mulheres faladeiras. Caio! Bom dia. Bom Um dia! salve, parabéns! Primeiro, Ai, parabéns, bom dia. porque chegar com um livro, realmente a gente sabe que o percurso é longo e tem que Sabemos, ser celebrado, muito celebrado, né? sem Eu dúvida. gostaria de começar esse bate-papo dizendo que nós, no Brasil, ainda não chegamos num marco de 30% de pessoas declararem que gostam de ler com convicção. As pesquisas Uhum, retratos da leitura, elas mostram um decréscimo em muitos níveis de leitura da última pesquisa realizada em 2016 da última pesquisa de 2019 para a penúltima, que é 2016. E isso nos uhum, preocupa muito, porque nós sabemos o quanto seria importante que esse país lesse, né, para que as relações humanas melhorassem em muitos aspectos, sem né, de dúvida. dentro do micro, nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos escolares, como estão aqui descritos na sala 1208, como no Aham, macro, no plano macro. Então, Caio, parabéns. E eu gostaria que você obrigado. fizesse essa abertura falando qual a relevância para você de ler, o que é a leitura na tua vida. Bom, primeiro de tudo, eu queria agradecer o convite da Editora do Brasil, estar aqui com vocês, Penélope, Isabela. Estou muito feliz aqui de poder conversar sobre esse novo livro que está chegando. E, puxa, Penélope, eu acho que eu sempre que a gente fala sobre livro, sobre ler, eu sempre gosto de expandir um pouco os horizontes e pensar no papel da arte, né? Eu sou um entusiasta da arte, eu acho que só a arte salva, e o ler e a literatura e, e o livro está dentro disso, né? Então eu brinco, outro dia eu estava contando, eu tenho uma única tatuagem no meu corpo que é a palavra arte, de tão importante que assim está no meu braço, está nas minhas veias. E o ler para mim, puxa, é uma relação. Eu sempre conto que eu sou filho único, nascido em São Paulo, nos anos 90, então filho de apartamento. E a ficção, para mim, sempre foi a minha companhia. Então a leitura esteve sempre presente na minha vida, desde muito cedo. Primeiro com as histórias em quadrinhos, depois com a literatura, com as aventuras infantis, e depois infanto-juvenis, juvenis, e cresci aí lendo. E cada vez mais eu entendo o quanto que os livros nos são companhias primordiais e essenciais, né, Penélope? É, eu acho que a gente se faz o livro. Bom, primeiro que o livro é esse objeto maravilhoso que não quebra, que
que não acaba a bateria, que, enfim, que tem todas as Super vantagens sobre tecnológico. todas as outras. Super tecnológico e é tão lindo, né? Porque um livro, quando você ele está aqui, quando você abre, ele fica vivo, né? Tem vida aqui dentro, né? É maravilhoso isso. Então, assim, uma vida inteira onde a gente pode se identificar, se sentir pertencente a muitas coisas, a nos entender por completo. Então, acho que a leitura quando a gente fala de leitura de livro, né, a gente tem que sempre lembrar que a gente está falando não só de leitura de livro, mas de leitura de mundo, de leitura de pessoas, de leitura da situação que estamos, das nossas relações, da nossa vida com nossos pares, filhos, pais, mães, amigos, o que estamos fazendo aqui. Então, o ler, eu fui entendendo ao longo da minha vida que era muito mais, porque a gente às vezes a gente que lê muito, as pessoas acham que a gente está lendo só o livro, e na verdade a gente tem que fazer para que as pessoas leiam mais o livro, para que leiam a vida e o mundo de uma maneira muito mais ampla e para deixar isso tudo mais bonito e mais... Porque, assim, a arte, o livro e tudo isso que a gente vive e respira o tempo todo, né, meninas? Eu acho que só assim a grande pode ter várias funções e não no sentido utilitarista, mas também tem uma função primordial que eu acho que é deixar tudo isso mais legal, sabe? Deixar mais gostoso, mais bonito, mais deixar a vida mais possível, né? Então acho que o ler é essa possibilidade de colocar essa vida debaixo do braço e a gente seguir em frente, entendeu? Eu posso aproveitar e fazer uma pergunta, Caio? Fiquei agora curiosa, que você falou que é filho de apartamento, que o livro é o seu grande erro. Eu queria saber qual foi a obra que te marcou na sua juventude. Qual foi o livro assim que você se lembra de ficar agarrado nele, assim, né? Aquele que tem muitos, né? Difícil escolher um, mas você lembra de algum assim para contar Sim. pra gente? Tem um livro que para mim é primordial, assim, que eu li quando eu tinha 10, 11 anos, acho que eu saí, foi em 95 eu tinha 10 para 11, que é um livro de um cara que eu sou completamente apaixonado, acho que quem conhece um pouco minha trajetória, já fiz documentário sobre ele, que é o Ziraldo. E tem um livro que é uma professora muito maluquinha, que eu, assim, tá até aqui, ó, que a minha estante aqui é toda do Me Ziraldo, ó, tem identifico, toda a coleção do me Ziraldo. identifico. E, Me identifico com ela. e Por ser Me o quê? professora, O quê? Como eu sou professora, me identifico com ela, com essa por ser personagem. professora e por ser maluca também. Exatamente. Você é maluca. Mas a professora maluquinha, eu lembro que teve me deu um susto. Eu não vou dar spoiler, mas se bem que outro dia eu entrevistei uma pessoa que falou que depois de 5 anos, 5 anos de lançamento de um livro ou de um filme, já não existe spoiler. Então eu acho que não é spoiler. Mas acontece um negócio no final da história que foi a primeira vez que eu falei que uma história me deixou em suspensão, que eu falei, nossa, como que essa história pode me tocar e me deixar assim meio atormentado, atordoado, né? Me atravessar de verdade. Eu falei, gente, como assim aconteceu isso? Como que eu tô... Então acho que o professor Maluquinha tem essa importância para mim. E aí eu fiquei louco, né? E aí, enfim, quando eu era uma criança que gostava de contar história e nossa primeira exercício de contar história é de repente até copiar o outro, né? Copiar o que a gente está lendo, né? Quando a gente desenha, a gente está desenhando igual quem a gente gosta. E eu queria fazer alguma coisa, a minha própria professora maluquinha, sabe quando você começa a pensar em história, assim? Então eu lembro que a professora maluquinha, como nesse sentido de eu entender o impacto que uma história tinha. Porque antes eu li os gibis, e os gibis tem uma coisa muito mais do personagem, né? Uhum. Que também me marca. Eu acho que hoje eu sou um autor de muito de personagem e tal, mas do sentido de uma história me arrebatar. Eu acho que foi a professora muito maluquinha do Ziraldo. Bom, Ah, que então você começa a sua trajetória de leitor impactado por uma mulher. A gente professor. é, Uma mulher. é bom a gente falar que foi o Ziraldo, mas que o Ziraldo precisou criar uma mulher. E voltando à minha Sim. premissa de falar sobre a leitura,
já que a gente falou hoje das pesquisas e tal, a gente tem que lembrar também que as mulheres são porta de entrada para a leitura da imensa maioria dos leitores. Sem dúvida, A imensa maioria sem dos dúvida. leitores relata que começou a ler por causa de uma mulher, ou por causa da mãe, ou por causa de uma tia, ou por causa de uma professora. E aí, Professora. falando em professora, a gente vai abrir a sala que para nós é sala 1208. Agora, como é que cabe na tua boca? É sala 1208 ou sala 1208? Eu sempre falo 1208, mas faz muito sentido falar 1208. E aí eu já posso, enfim, te explicar, te contar por quê. Eu não sei se você sabe, mas por que que a sala tem esse número A gente está 1208, né? curiosa. É, então, eu vou contar. Porque, na verdade, assim, como eu falei, eu acho que, enfim, quem tem visto meus livros, eu sou um autor muito de personagem. Então, geralmente, meus livros, o título é o nome do personagem e tudo mais. Eu gosto de partir desse personagem. Nesse caso, era uma história de protagonista coletiva, né? Eram vários protagonistas, era uma turma, né? E eu falei, puxa, então eu preciso eu queria que o nome desse livro fosse que representasse todos esses personagens. O título inicial era A Turma da Sala 1208. Aí, quando a gente foi lá editar, o Gil falou: ai, Caio, a turma da sala não é legal, assim, fica redundante. Vamos deixar a sala 1208? Eu pensei, falei, Gil, você tem razão. Os editores, geralmente, eles têm razão, né? Muitas vezes. E eu falei, tá certo. Fui relutante um pouquinho, confesso, mas eu falei, não, mas você tá certo, fica mais moderno, mais legal, É. né? Cabe melhor na boca. Até porque a gente E não aí, sabe, a gente não sabe exatamente aonde é essa sala, né? Então eu acho que tem exatamente, um, instiga tem uma mais, né? química aí Um inicial, ar de ainda mais mistério. com essa capa que ficou É, sensacional, É, né? Essa capa tá lindíssima. demais. eu tenho essa sensação também. Quando E a gente aí, lê Sala 208, eu tenho a sensação de é um mistério que tá. O que tem atrás dessa porta? sim, exato. Exato. E aí eu queria que um número para essa sala, para fazer referência. Eu falei, mas eu vou botar um número aleatório, tipo sala 503, da sala. Não dá, né? Não, eu gosto que as coisas façam sentido. E eu fui procurar um número que pudesse fazer relação a esse universo que eu estava explorando. E aí fui pesquisar tal e descobri que 12 de agosto 1208 é o Dia Internacional da Juventude. Então, esse livro é sobre, para mim, mais do que tudo, é um livro sobre a juventude. Eu queria falar sobre todas as experiências sem concessões, né, que se tem na juventude, buscando um pouco sobre essa juventude de hoje em dia. Enfim, fui pesquisar as características. E eu falei, puxa, 1208 pode ser o número da sala, fazendo referência a esse Dia Internacional da Juventude. Então, quando você fala sala 1208, faz muito sentido, porque também tem a ver com essa coisa da Olha data, que né? engraçado, Pois porque é. Penélope e Caio, só dá um oi pro Severino que chegou aí, Severino Rodrigues. Tem uma Ô, Ô, amigo Severino! querido, Severino, obrigada. Lucas, tem uma. Severino sempre Mas sabe o que presente. que eu fiquei pensando antes de você contar? Eu adorei saber que é 12 de agosto, mas eu pensei, bom, nono ano seria 908, seria sala 908, né? Aí seria o primeiro ano do ensino médio, seria 1008, né? Ou 1108. E aí seria no segundo ano do ensino médio, seria 1208, né? Fiquei pensando, porque eu, quando estava no colégio, era mais ou menos assim que funcionava. E fez todo sentido Né? Mas você da sabe, idade, né, que você trabalha. é, Mas você sabe que o Severino mesmo outro dia me escreveu e falou: Caio, mas em São Paulo tem tanto número de sala assim, para ter o 1208? Eu falei, Severino, eu juro que eu não pensei nisso, eu fiz essa relação. Mas é engraçado como que dá para ir fazendo essas relações, né, É Isabela? mesmo, é mesmo. Sim. Mas o simbólico, assim, na capa de um livro é muito bacana, né? E eu fico muito confortável de você ter falado assim, ai, fiquei um pouco relutante, porque era outro título.
porque o Minha Vida Não é Cor-de-Rosa aconteceu a mesma coisa, né? O Gil me telefonou, ele nem me mandou mensagem, ele me telefonou e falou: Olha, a gente pensou num título assim, assim, você está preparada? Porque ele sabe que eu detesto cor-de-rosa, é traumático para mim cor-de-rosa, por ser Penélope, né? E eu fui aterrorizada com esse negócio do cor-de-rosa a minha vida inteira. Ai, E ele falou: Olha, Sim. coitado. Você não me pede. ele minha vida não é cor-de-rosa. Quando ele falou a primeira vez, eu falei: não, 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 cor-de-rosa na capa, não. Aí ele, presta atenção, minha vida não é. Você não está lendo o título inteiro. E eles acertaram, eu acho que foi um baita acerto. Eu acho que o seu livro começa com esse acerto, e é legal a gente Sim. falar disso, porque o livro realmente envolve o trabalho de muitas pessoas. Inclusive, você foi presenteado, ontem foi o dia do ilustrador, você foi super presenteado nesse livro também com o companheiro que faz as Com as ilustrações, ilustrações eu vi esse porque ele é é, incrível, ele é incrível. É de um maravilhoso. bom gosto, assim, imenso, e a gente fica apaixonada com o livro por causa das ilustrações dele também. E por causa do Sim, projeto gráfico, que o projeto gráfico também arrasou. Eu maravilhoso. acho que a gente, Sim. olha aqui uma belíssima abertura aqui do livro. Essa E abertura aí, maravilhosa. Caio Tosi, você está preparado? Porque a gente vai te sabatinar Verdade. com, Bora, porque bora. problema Me é seu, preparei. problema é seu. Você criou um monte de É, personagens eu e aí você vai ter que responder pelos seus filhos e pelas suas filhas, certo? por todos eles, Já falou exatamente. aqui, Penélope, que é um autor de personagens. Então a gente vai. Então é um pai de É, muitos filhos. A gente vai sabatinar em cima disso. É isso mesmo. E tem uma professora por favor, aqui. vamos E lá. tem uma É, professora. É, sabatinar em cima. Hoje, reunião de pais hoje com a professora Isabela Zappa. Aqui, Caio Tosi responde por seus inúmeros filhotes. E aí eu é, queria começar perguntando para você, ou por Felipa, para Felipa, através de você. Porque a Filipa, ela é uma das personagens que aparece no livro. Na verdade, ela está na abertura, no primeiro conto. Para quem ainda aham, vai ler o livro, o Caio Tosi você tem uma história de pano de fundo, ou uma história principal, um fio condutor, sim. e esses capítulos, que seriam capítulos de um romance, na verdade são pequenos contos. E isso Os torna primeiros contos. É. a leitura muito fluida, porque são histórias que começam e vão se encerrando, mas uma história se relaciona de certa maneira com a outra história. Sim, E aí sim. eu queria perguntar uma coisa para Filipa. Então, vai, muda sua antena aí, traz a Filipa na sua cabeça. Uhum, A Filipa, ela uhum, defende que os alunos eles que devem escolher quais os filmes que eles querem ver no tal do cineclube que ela organiza. uhum, A Felipa é casca uhum. de ferida, ela é daquele tipo Olha, de- não. tipo, eu me identifico muito, eu gosto. E aí a Filipa, ela defende isso, que os alunos é que tem que fazer essa Uhum. escolha. E eu queria que você trouxesse a Filipa, essa memória da Filipa, para me dizer o seguinte. Você acha, Caio, que num projeto leitor os estudantes também precisam eleger os seus livros? E aí, eu gostaria que você pensasse nisso diante de uma outra questão. Eles elegem o que querem, mas qual é a importância da gente ter outros que nos dão referências sobre leituras que a gente ainda não acessou, ou sobre autores que a gente não conhece, autoras que a gente não conhece, e que trazem essa referência? Qual a importância da gente estar aberto para essas outras referências? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da escolha e a relevância de tomar as referências.
Eu acho, Penélope, que eu acho que os dois pontos são importantes. Mas eu acho que a gente precisa entender, porque lógico que nós, como escritores adultos, professores, a gente tem uma bagagem aí de experiência leitora maior que a deles, lógico, mas a gente às vezes, por ter crescido, a gente esquece talvez o que eles estejam gostando de ler hoje. Né? A gente não tem acesso, a gente tem um monte de referência na nossa experiência, mas a gente chega num novo tipo de leitor, num novo tipo de livro, até que às vezes a gente acha que é até uma leitura menor, enfim, não sei, tipo, e eu nem acho que às vezes é menor, eu acho que tem muitas coisas legais que às vezes eu ouço que é ruim e tudo mais. Mas o que eu penso sempre, para além, num primeiro momento, tá, Penélope? Para além da qualidade literária, eu fico pensando que a gente tem que entender o que conecta. A gente tem que respeitar a conexão. O que está conectando? A gente tem que entender isso. O que está conectando? Ah, sei lá, é o Diário de Banana? Tá, você pode gostar, pode não gostar, tal. Mas o que está conectando lá? Eu acho que esse é o primeiro fio para a Eu gente. Por isso que sabia eu que acho que. você ia falar do Diário de um Banana. Eu sabia que você ia. E até É, pendura um post-it que depois que você terminar eu vou contar uma história a respeito. porque é engraçado, por exemplo, quando a gente ia na escola, eu perguntava, por exemplo, quem gosta de ler? Quem gosta de ler? E aí nem todo mundo levantava a mão ou tal. Aí eu perguntava, quem já leu o Diário de Banana? E todo mundo levantava. Então, assim, por que isso não vale? Assim, é, então eu fico pensando sempre, eu até como escritor, eu quero entender o que está conectando, e não necessariamente que eu vá fazer algo daquele tipo, assim como o professor não necessariamente precisa só dar aquele livro, mas a partir desse entendimento do que conecta, a gente vai colocando as novas referências. Eu acho que esse primeiro é o fio onde a gente tem que puxar, porque se a gente não puxa, não tem um ponto de partida para puxar esse fio, também a gente não está dialogando com o leitor, Verdade. entendeu? O leitor de hoje. É isso que eu fico pensando. Então, eu acho que o adolescente, o jovem, a criança, o aluno, eu acho que ele precisa ser escutado, a gente precisa entender o que eles estão gostando. Não necessariamente que a gente precise ficar neles, nesses, mas a gente também tem que ter uma abertura de coração aí para conhecer e saber por que eles estão gostando e aí a gente e aí também é a questão de tudo na arte, né, Penélope? Tem coisa que é boa, tem coisa que é ruim, tem coisa que eu vou achar legal, tem coisa que você não gostar, e então é difícil você mensurar o que é muito ruim, o que é bom e tudo mais, para mim. Então, eu acho que o diálogo aí, a escuta, é como o fio para a gente puxar. E aí, a partir disso, a gente pode, assim, puta, é um livro de, sei lá, o Diário de Banana é um livro de humor, então o que a partir dessa primeira experiência, a gente vai puxar de humor? Ou é um livro que os meninos gostam de futebol? O que tem outras leituras relacionadas ao tema? E aí vai trazendo todas essas outras referências a partir do olhar de quem já tem essa bagagem Eu leitora. acho Eu que a acho que professora colocar Maluquinha, os a professora Maluquinha da live tem que total. falar alguma coisa aí, porque em matéria de puxar fio é com ela mesma, viu? Eu concordo plenamente com você, assim, e uma das grandes dificuldades que a gente tem agora na pandemia, assim, posso falar da escola que eu trabalho, a gente não tem mais, as crianças estão sem acesso à biblioteca, né? Então, antes a gente Uhum. podia fazer esse processo de que eles faziam essa escolha dos livros que iam levar para casa e eu escolhia 3 ou 4 a cada semana para dar uma orientada. Olha, vou te sugerir um livro, o que você gosta, me conta um pouco do último livro que você leu. Eu fazia quase um atendimento individualizado e assim, às vezes era muito difícil sugerir alguma coisa diferente. Então você tem que ter, o professor ele tem que ter a sensibilidade de saber até onde ele pode ir, né? Eu tinha uma aluna, me lembrei muito quando você falou do Ziraldo, ela só lia Ziraldo. Só lia. Ela leu todos os livros do Ziraldo da prateleira da biblioteca.
E aí eu tive que ter muito tato para ir indicando coisas para ela, para um outro caminho, para ela que também, para ela poder diversificar. Então, às vezes eu falava assim, olha, essa semana você pode levar Ziraldo, na semana que vem você vai levar uma outra coisa. Então a gente precisa, Uhum. tinha que ser, porque senão ela Tem que ser outra letra do Sim, alfabeto, tem que sair do Z. eu sim. acho que tem muito da sensibilidade do mediador de leitura, nem é só o professor, né? Às vezes é a pessoa que está na biblioteca, a pessoa que faz esse trabalho com Sim. a leitura literária, nem só literária, os livros informativos também, porque você também vai ter criança que só vai querer levar livro informativo para casa. E aí você percebe que essa criança tem uma dificuldade um pouco maior de se aprofundar nos textos, de entender as metáforas, aquilo que está subjetivo nos Uhum. textos. Então, assim, eu esse ano estou vivendo essa questão de que eu tenho que fazer uma pré-seleção dos livros para levar para as crianças. Isso é muito difícil, porque eu escolho as coisas que eu gosto. E aí eu levo, Uhum. apresento esses livros para as crianças e elas escolhem a partir disso. Porque eles não podem manusear, por conta da pandemia, eles não podem ficar manuseando os livros. Isso é uma perda muito grande, porque eles não podem simplesmente escolher Uhum. aquele livro que eles queriam. Ponto, eu quero esse. Esse me chamou a atenção. Então, eu tento fazer uma diversidade de gêneros, trazer Diário de Banana, ao mesmo tempo trazer os livros com um pouco mais aprofundados e diferentes, né, graus de aprofundamento. Agora é isso, né? O adolescente, eu acho que eu e Penélope, a gente falava muito disso quando a gente falava dos clássicos, né? Se o adolescente ou a criança lê muito determinado tipo de livro contemporâneo, vamos buscar um clássico que dialogue com esse livro também, ou um outro livro Que que faz dialogue. paralelo. Enfim, eu acho que família, escola, a gente precisa isso, né? Dar um pouquinho, forçar um pouquinho a barra, sentir que não dá o pé, volta um pouco para trás. Eu acho que a sensibilidade é tudo nessa hora, Uhum. né? Muito. Eu deixei Sim. um post-it pendurado aqui para dizer para vocês que, no caso de profundidade na experiência artística e de entretenimento, né? Se a gente quer dizer assim que algumas experiências são mais para entretenimento, mas eu acho que sempre tem um viés artístico, porque a Sim. criação em si, uma ela é de inspiração artística, né? Nem que ela seja direcionada mais para entreter do que para lidar com conflitos. A gente associa muito a arte a isso, né? A lidar sempre com conflito e Uhum. tal. Mas o Diário de um Banana, eu tenho uma dívida imensa com essa série, porque ajudou muito os meus filhos a gostarem de ler. Muito, muito. Eu tenho a coleção Uhum. inteira até hoje e não desapega, cresceram já o mais velho é adulto, fala, não, essa coleção Uhum. fica como um marco. E quando a minha Sim. mãe ficou doente, Caio e Isabela, o único livro que ela quis rever e ler e que fazia bem para ela dar risada era o Diário de um Banana. Então, assim, durante toda a Uhum. quimioterapia da minha mãe, ela releu Diário de um Banana e ela falava: Ah, é um momento que eu brinco, que eu tenho vontade de rir. Que Uhum. Então, delícia! Uhum. é uma memória muito Que positiva lindeza. para mim e eu não acredito nesse discurso sobre qualidade. Eu acho que a gente tem que investigar um pouquinho mais sempre para falar sobre qualidade É. de leitura. O impacto, o E aí, impacto, é esse fio que você falou, o que liga, né? O que dá a liga, é isso que nos interessa, o que afeta. O que afeta? E aí, olha só, já é. são 9h30 e não E, vem com essa, não, de você sair pela Bora. tangente. Penélope, deixa, Ô, Bora, deixa eu bora. pegar esse checão. Isabela, Vou pode pegar. pegar. É sala dos professores aqui, não? Manda Tá ver. pensando o quê? Tá de paz. Agora a gente vai mudar para a Luna. A gente vai pegar sua outra filha. Olha, Luna, outra não, menina. a aluna ela passa por um conflito assim muito comum na adolescência, né? Que não só na adolescência, né? Que a gente passa por isso na vida adulta também, mas que essa questão afetiva, né? Da indecisão dela entre os dois Sim. personagens, aquele que ela namora já há um tempão, e aí esse outro personagem que chega e que mexe com ela. E a gente está vivendo uma contemporaneidade que essas questões
afetivas e sexuais estão transbordando, né? Uma coisa que eles querem falar. E essas questões perpassam outros contos seus nesse livro também, a questão da sexualidade, a questão das relações Sim. afetivas. E eu queria saber um pouquinho de você, quais são os desafios que você percebe na adolescência sobre essas questões de gênero, de identificação sexual, sobre os relacionamentos? O que se alguma coisa te inspirou para escrever esse conto em relação a isso? O que você percebe nesse momento como um desafio nesse campo? Ô, Isabela, eu acho que assim, eu acho que independente do ser esse momento, tem os desafios que vão perpassar a adolescência de todo mundo o tempo todo, desde lá da antiguidade até quando a gente de repente tivermos mesmo os carros voadores. Então a adolescência vai ter coisas que não vão mudar, né? E eu acho que neste momento o que eu percebo, e que até conversando um tempo atrás, quando eu fazia terapia, eu conversava muito com a minha psicóloga sobre isso, entender já numa fonte de pesquisa aí para entender como que são os jovens, né? E tem hoje eles estão buscando as experiências, eles estão mais livres para viver as experiências sem necessariamente estarem se definirem alguma coisa, né? Até a questão da sexualidade, assim, dos relacionamentos, enfim, das experiências com meninos, meninas e tudo mais. Existe e aí isso até é abordado posteriormente em outro conto, né? No Salame 208, 1208. Então eu percebo que tem uma busca aí por essas experiências e por experimentar no mundo onde talvez hoje as possibilidades estejam maiores no sentido de que hoje se fala o mundo está mais aberto para que se viva outras experiências do que antes. Acho que o mundo está se abrindo e respeitando mais essas experiências. Então, acho que os adolescentes já vêm já são constituídos com novos olhares para isso, de respeito, inclusive, para essas outras experiências. E eu acho que é isso que eu percebo. Mas, por exemplo, a Luna, ela vive uma situação totalmente que a gente vive, enfim, desde que o mundo é mundo, é isso. E o que eu busco aí, sempre nesses personagens, é buscar a questão mais humana que pode ter nessa experiência. Por exemplo, a Luna é a menina que tem uma relação tá cortando um pouquinho. super reconhecida, super... Tá cortando? Tá. Para mim tá tá cortando ok. um pouquinho. Pra... Então tá bom. Então segue, a sua Caio. imagem Desculpa. Esses conflitos no personagem. Então, a Luna é uma menina super bonita, super popular, super reconhecida e tem um namoro perfeito. E aí? E quando a gente lida com a vontade de mudar e a vontade de não querer mais isso? E Então, com a idealização, né? Com essa idealização e com a sobre ela, idealização. né? Sobre o que ela é, sobre a vida dela, Exatamente. sobre o namoro. Com a expectativa do outro, né? Que também tem muito essa coisa do Exatamente. grupo. Então, Que o grupo às vezes idealiza numa pessoa, né? Aquela pessoa é popular, então, ai, poxa, ela é demais, ela tem um namorado perfeito, então ela tem que ficar sustentando um isso. pouco a personagem de si mesma, né? Então tem a ver com essa questão de você consigo mesmo e você em relação ao teu grupo e o que realmente você sente, né? Como que você vai viver essa experiência. Então a Luna foi pensando assim, puxa, e aí? E a menina mais bonita do colégio que a gente sempre acha que está no melhor patamar, e quais são os conflitos e as dores, e será que ela que é o melhor para ela, se é aquilo que a gente acha que é o melhor para ela, Ou entendeu? será que ela Então, se foi um sente pouco assim, né?
Às vezes nem se sente Exato, assim. exato. E eu acho que tem uma coisa Nem, muito bacana, assim, exato. de ir para o teu livro, nesse contexto que a gente está vivendo, Caio, porque a adolescência é o território da experiência da autonomia, né? É pela primeira vez você Sim. sair um pouco do controle dos adultos que te orientam na vida para viver algumas experiências por si, algumas escolhas por si. Então, Uhum. dentro desse contexto que a gente tem vivido nos últimos 2 anos, os adolescentes viveram uma não adolescência, né? Ficaram realmente É, fechados e impedidos de viver uma fase da vida, um tempo que a gente não volta a ter sim. 15 anos, a gente não volta a ter 16 anos. E assim, como ir para a vida agora? Os que regressaram nesse semestre para a escola, regressaram com uma experiência de 1 ano e meio, ou quase 2 anos atrás. Quer dizer, a maturidade Uhum. emocional, ela foi impedida de acontecer porque ela, felizmente, ela é ajudada pelos livros, mas infelizmente a experiência ela não é substituída pela leitura. A experiência ela Uhum. é marcante e constituinte no ser humano de uma outra maneira. É o que eu falo sempre, você pode achar, construir uma cena que você é o melhor jogador de futebol lendo um livro, mas se a bola for no seu pé, Uhum. o jogo vai ser outro, Exato. né? Então, eu acho que é um livro muito sensível também para essa recuperação dessa vida real, sabe? Uhum. O que me Uhum. espera, né? A gente conversou muito sobre esse conflito da Luna, eu e a Isabela, porque eu acho que ao longo da vida inteira a gente passa por várias questões, a gente conhece pessoas apaixonantes. E aí a gente fala, poxa, e se Sim. minha vida, se eu tivesse do lado dessa pessoa, será que minha vida ia ser como, né? Sim. E ao longo da vida inteira a Uhum. gente faz esse exercício, né? E muitas pessoas É. acabam, inclusive, cedendo a essa alteração de experiências amorosas sucessivas, né? Vide o poeta Vinícius de Moraes, que se casou umas 9 vezes. Então, Sim. ele foi substituindo as Sim. relações pela necessidade da paixão. Eu acho que fala um Uhum. pouco disso também, né? Desse sentimento da descoberta, Uhum. que é bem diferente do sentimento de afeto que a gente mantém, que a gente estende, né? É. São coisas distintas, mas muito legal. O, o, o Caio, os seus filhos não deram tanto trabalho assim. A gente leu todos eles e a gente gostou dos meninos, das meninas, dos menines. A gente gostou. E Uhum. eu queria dar uma força para a sala 1208 no sentido de perguntar para você, que é o grande estandarte aí de defesa dessa turma, se essa descredibilidade dos jovens que eles trazem no livro, que eles evocam, né? Por que que a gente não é ouvido? Por que que a gente não soube antes que vai acontecer alguma coisa com a escola, né? Que eu não quero falar o quê, mas por que que a Uhum. gente não foi ouvido antes? Então, essa descredibilidade dos jovens, ela continua acontecendo, né? Ela continua acontecendo no nosso tempo. No tempo que eu fui jovem, no Uhum. tempo que você foi mais jovem, no tempo que a Isabela foi, e hoje, no tempo de hoje, ela continua acontecendo. Será que a gente vai aprender alguma coisa ainda muito impactante para perceber que as leituras de mundo elas não são progressivas no sentido do tempo fazer a gente viver mais e melhor, né? Porque a gente vê tanta gente vivida falando asneira. é, Como é que a gente pode fazer essa reformulação na nossa cabeça para entender que desde a infância, passando pela adolescência, na idade adulta e também na velhice, nós temos visões de mundo complementares que a gente pode se dar crédito.
Ah, puxa, E é você é engraçado, né? pai, Porque eu eu acho que acho que você é pai de uma garota incrível, eu sei. E eu acho que a partir da sua própria experiência aí, como dar crédito para uma criança, por exemplo? pois é um exercício contínuo de respeito, né, Penélope? E eu acho, assim, eu acho que a gente tem que entender que a gente não está... Bom, a gente, na verdade, o tempo todo não sabe nada, né? A gente acha que está sabendo alguma coisa e não sabe nada, e que bom não saber. E o grande sabor é a gente descobrindo e se renovando, e eu acho que quando a criança traz uma questão muito pueril, lógico, das descobertas, então é muito bonito, afetivo, engraçadinho e tal. E a minha filha não é adolescente, ela tem 6 anos, mas é diferente já de quando ela tinha 3. Então, quanto mais vai crescendo, mais vem o embate também, né? Vem não só a descoberta, mas vem Não, já não vou dar, uma. não vou dar spoiler para você do que vem depois. Fica com as 16 anos Não, aí fica com o elemento exato. surpresa. Então, mas é isso, a gente já vai percebendo que ano a ano já se constitui não só uma descoberta, mas se constitui uma opinião, um ser. E aí, lógico, vai ficando mais difícil. E o ponto é que, com o crescer, né, isso fica cada a relação da surpresa, da novidade, do bonitinho vai se perdendo e vai se constituindo um embate frente a frente com alguém igual a você. Essa é que é a questão. É alguém igual a você que, lógico, está na experiência e ainda vai descobrir uma coisa, mas sabe, inclusive, coisas que você já soube e resolveu até esquecer. Então, Bem essa é a lembrado, grande dor, bem né? lembrado. É quando alguém te lembra que você esqueceu coisas que não devia ter nunca Nossa, esquecido. Caio, E bem eu acho que lembrado aí isso. Muito bem é, lembrado. é muito. E eu fiquei pensando, E é sabe? muito. Você tem uma filha de 6, né? Eu tenho os meus alunos que têm 9 para 10, né? E tem uma coisa de que além deles lembrarem pra gente coisas que a gente já esqueceu, eles trazem um ponto de desequilíbrio de uma perspectiva que você nunca olhou. Então, tem uma coisa de Exato. ser uma outra geração. Então, outro dia eu tinha uma aluna de 9 anos que virou para mim e perguntou: Mas, Bela, por que todos os heróis dos livros são sempre meninos? E ela me Uhum. balançou e ela veio de novo e perguntou: Mas por que se a gente tem mais meninas, a gente sempre fala no masculino? Então, essa geração vem com alguns questionamentos de coisas que já estão acomodadas na gente também, e eu tenho certeza que isso na adolescência vem com força toda, e que a gente, Uhum. nós adultos, sérios, trabalhadores, que precisamos segurar a onda, a gente segura a rédea ali com medo de desequilibrar, porque se dão aquela Exato. empurrada e a gente segura para não cair. Mas, na verdade, eles trazem esse ponto de desequilíbrio, de transformação, que a gente acabou acomodando ao longo da vida também, né? Então, acho que isso que você falou do respeito é essencial, mas e assim, falando como professor e vocês como pais devem enfrentar isso também, que a gente tem a tendência a precisar que a rotina ande e que a vida ande, que as coisas fluam, que as coisas aconteçam. Exato. Então a gente precisa ser, não, agora não. Vamos do jeito que estava mesmo, que assim funciona. É. Então a correria impede, mas eles vêm às vezes com algumas coisas e botam a gente de cara. Peraí, agora eu vou ter que parar. Então acho que isso fala. Porque. Não, Não, perdão. Não, fale, Continua, eu só ia te fale, cortar, fale, perdão. vai. Se empolgou. Não, e até a questão que você trouxe aí do livro, né? E aí você não quis nem contar o que ia acontecer, mas eu nem acho que é spoiler, tá, Penélope? Na Você verdade, que sabe. a escola. Não, não é porque é a premissa da experiência deles, que a escola vai fechar. Então, na verdade, o que acontece? Se nessa história eles contam de imediato para o jovem que a escola vai fechar, como que eles seguram? Eles não conseguem segurar, mas é isso. Eu prefiro esconder para mim, ou eu dialogo. Então, é essa escolha assim, ou eu abro e tenho que segurar o diálogo, ou eu prefiro
deixar eles por último. Então, é nesse aspecto, né? Assim, o quanto que eu quero abrir o diálogo, porque vai vir o diálogo, vai vir a contestação, vai vir, e a gente tem que estar preparado. Isso. Então, assim, mas certamente a solução que os jovens dariam, de repente, para a escola poderia ser uma outra que o adulto não pensa. Nunca pensou e está lá sempre acomodado ou conformado com um determinado E eu vou caminho, aproveitar né? Então que é isso. falou, já deu spoiler, disse que a escola vai fechar, que é o mote do livro, né? Que é o assunto que percorre. Sim. Eu queria falar assim e perguntar para você também sobre é muito forte uma escola fechar, né? Eu nunca estudei, as duas escolas que eu estudei não fecharam, mas assim é muito duro uma escola fechar enquanto você está estudando. E eu acho que se você tiver uma escola que você já estudou, que você sabe que fechou, é muito duro, né? É uma cultura que se encerra, É o meu é o caso. seu caso? Pois é, eu queria que você falasse um pouco disso. Qual É. é o significado, né, de uma escola que fecha? Porque a escola é o lugar onde você passou anos da sua vida. A escola ela te traz uma cultura de vida, não é só aprendizagem, né? Eu assim, metade da minha bagagem cultural, né, foi formada pela escola, pelas duas escolas que eu estudei. Então elas estão dentro de mim. Então como é que é isso para você, a sua escola ter fechado? Na verdade, essa é a grande premissa, porque eu quis escrever esse livro, né? Eu queria contar, assim, eu parti rapidamente de um desejo de fazer um livro de contos para jovens, era a minha premissa inicial, mas de repente eu falei, eu vou colocar eles no mesmo universo, meio que numa pegada mais seriada, inspirado em seriados, então, mas qual que é o arco que vai preencher? E aí eu tenho na minha história, não foi quando eu estava estudando lá, mas logo depois, a escola que eu fiz do sexto ano, que hoje é o Fundamental 2 até o ensino médio, fechou depois que eu saí. E aí eu falei, gente, bom, eu tenho esse sentimento, eu passo todo dia, quase todo dia na frente de onde era a minha escola, e hoje é um prédio, é um condomínio. É muito estranho. Eu lembro exatamente da minha sensação quando eu passei na frente da escola, que é exatamente o que acontece no último conto, que é quando eu comecei a ver a escola desmoronando, sendo assim, sem a janela, sem a porta, virando um lugar de demolição. É muito Escombro, estranho. né? E aí foi essa escombros, vão virando escombros. E foi a partir disso, dessa lembrança, que eu falei, e aí, o que aconteceu? Como que é? E o que deve ter acontecido no caso, né? Você está no meio da sua jornada, desse universo que se cria, desse mundo único, que você gostando ou não da escola, né? Porque tem essa coisa, eu não gosto da escola, mas é o teu universo, você não escapa daquilo e te constitui totalmente, pelo sim ou pelo não, né? E aí, se de repente, no momento mais efervescente da sua vida, de muitos começos, você tem que lidar com esse grande fim de um universo, né? O fim do seu lugar, de um lugar constituinte na sua formação e no seu crescimento. Porque você tem suas relações, você tem a menina que você gosta, o menino que você gosta, o seu melhor amigo. E aí? Vai acabar. Lógico que hoje em dia você tem várias possibilidades de, ao contrário de como era Mas é quando aconteceu comigo diferente, lá, que é não diferente conviver, as né? relações, né? Não conviver. Então foi essa a premissa. E para mim, assim, eu percebo, inclusive, quando eu comecei a falar para amigos meus sobre esse livro, eu vi como que atravessou profundamente essa questão de falar sobre uma escola Vai que fechar. fecha. Né? Então isso ecoa nos meus amigos que tiveram a experiência de ter a escola fechada. Então, Sim. ecoa profundamente e para mim é isso. Eu passo com a minha filha lá e falar que era a minha escola. Não dá para entrar assim. E é muito doido. Você sabe que eu acho que as coisas é recorrente. Deve estar em algum lugar. Eu sonho com todos os lugares da escola. Eu não sei se é um exercício para não esquecer de como era lá dentro. É muito impactante essa fase, né? Eu acho que assim, a gente não pode subestimar nada do que se passa na nossa infância e na nossa adolescência, porque é muito constituinte, né? Tanto é que eu, a Isabela, a gente sempre defende que os adultos têm que ler cada vez mais literatura para criança e para jovem, para refazer os passos daquilo que o constituiu. Exato. Porque a gente Exato.
eu pessoalmente, por exemplo, eu sempre amei a palavra, escrever, falar, é, dramatizar. Então, assim, eu tinha verdadeiro encanto pela palavra, tanto cantando, tanto contando, como escrevendo. E eu fui ser advogada, né? Em algum dado momento da Uhum. minha vida, eu recuperei uma criança que tinha uma outra relação com a palavra. Então, assim, a gente é muito Sim. constituído pela experiência da infância e da adolescência. Não é só você que sonha com o colégio que você estudou, viu? Eu sonho Não muito. é. Todos Eu nós sonhamos, a gente sonha com esses lugares, a gente percorre essas salas, as salas 1208 da nossa Ah, vida. A gente é, percorre esses corredores porque a gente precisa refazer passos, né? Refazer passos, lembrar de pessoas, lembrar de experiências que é, nos impactaram pela primeira vez. E é muito bonito que esse livro esteja chegando num contexto, inclusive, que a gente está pedindo para que as livrarias continuem abertas, para que as escolas continuem abertas. A gente tem falado muito sobre isso, sobre cultura, é. sobre educação, a relevância desses espaços. Esses espaços são espaços em que a experiência democrática, ela se opera, né? E eu acho que não existe nada mais valioso numa sociedade do que almejar experiências democráticas, né? Eu acho que uma escola Uhum. simboliza isso para a gente, né? É um espaço de troca de Sim. ideias, é um espaço de convivência, é um espaço que a gente pela primeira vez conhece o Machado de Assis, é um espaço que pela primeira vez a gente conhece às vezes o Van Gogh, pela primeira vez a gente se maravilha com a Frida Kahlo, com a Anita Malfatti. Uhum. Então, assim, é muito impactante o que simboliza uma escola na vida da gente. Então, é uma alegria para a gente, inclusive, que o seu livro traga esse marco, Caio, e que ele tenha uma vida muito Uhum. longa entre os leitores e as leitoras, nesse Uhum. sentido, deles Sim. percorrerem as salas 1208 das vivências deles. A Uhum. Isabela fez que uma pergunta. Você quer fazer alguma outra pergunta, Isabela? Eu estou essa olhando aqui. Nós não como vamos você dar conta de fazer todas as perguntas. vamos, não. Eu fiquei pensando aqui, continuando só nesse assunto do impacto da escola, que lendo o seu livro, Caio, eu tive vontade de escrever as minhas memórias de adolescência mesmo, né? Porque a gente se relê. Então, cada conto que eu ia Uhum. lendo, eu ia me lembrando de alguma coisa da minha adolescência. E essa série de lives que a gente tem feito com livros para. Eu, como sou professora de ensino fundamental 1, né? A gente agora está trabalhando esses livros Uhum. para o Fundamental 12 e para o ensino médio. E eu estou tendo essa oportunidade de resgatar a minha adolescência através do seu livro, da Penélope com o Caio Ritter, do livro do Uhum. Severino. Então, assim, para mim tem sido uma volta à adolescência e às minhas salas de aula, né? E assim, eu tive a oportunidade de trabalhar nas duas escolas que eu estudei. E Ah, é que uma legal. volta muito impactante, né? Eu ainda sonho muito, eu sonho muito que eu estou voltando para a escola, eu sonho muito que eu volto a estudar. Uhum. Acho que eu não terminei de fazer direito à escola, eu sonho muito que eu estou voltando. Sim, Mas sim. é aquilo que a Penélope e vocês falaram, a escola ela constitui a gente de uma forma, você falou pro bem ou pro mal. Eu sofri muito na escola, e aí eu já vou emendar com a próxima, última, não sei se dá tempo, Penélope, de perguntar sobre o bullying que você fala, né? Que é a personagem da Jaque ali, ela é acusada do bullying. Eu sofri Ah, muito bullying na escola, e apesar de ter sofrido muito, essa experiência, a experiência da escola, elas estão dentro de mim, até um dos motivos pelos quais eu me tornei professora, né? Enfim, para ressignificar um pouco isso. Mas queria saber por que você escolheu tratar esse tema, como que você acha que essa questão do bullying é tratada hoje em dia, né? Quem é que faz o bullying, quem faz também sofre, como é que é esse processo? na verdade, eu acho que esse conto da Jaque e do Nuno, falar sobre bullying, eu acho que é inevitável, né? A gente precisa trazer esse tema, ainda mais num livro onde eu me propunha a meio que fazer retratos
da juventude nos dias de hoje, né? Então, entre uma pesquisa de temas, eu acho que o bullying vem. E eu acho que, na verdade, Isabela, o bullying, é lógico, quem sofre tem é alvo de uma coisa muito ruim e tem todas as consequências, e isso precisa ser olhado com cuidado. Mas, assim, é isso que eu tava te falando até na história da Luna. Eu sempre quero olhar para as camadas em todos os personagens, porque a gente está inclusive, principalmente na juventude, nesse momento de descoberta e das nossas várias camadas de ser bom, ruim e tudo mais, e todo mundo é complexo, né? Então, eu também acho importante olhar e entender, não legitimar, mas olhar para a pessoa que faz que pratica o bullying, para entender qual é a questão que está lá também, porque tem algum motivo, não é Exatamente. por acaso, né? Então, assim, Eu acho que a sua então, personagem, quando eu eu acho que coloco. no caso da sua personagem na Jaque, a gente consegue ir compreendendo por que que ela acaba agindo daquela forma, né? A gente consegue entender a frustração dela, o ciúme, a gente consegue entender. Sim, Acho que foi uma abordagem muito feliz nesse sentido, porque a gente vai construindo, na verdade, os passos dela, né? E você não tem uma antipatia por ela, né? ex, De É, repente ela vira vilã. exa- de repente. E ela nem se dá conta disso, ela não está entendendo necessariamente que ela está fazendo É, aquilo, né? Ela vai para se preencher de alguma maneira, para lidar com as próprias questões. Então, assim, são dois lados aí que precisam ser vistos, lógico que os casos precisam ser vistos, punidos e tudo mais, em casos graves, extremos, mas assim, como que a gente olha essas camadas e acho que esse na literatura é o sabor, né, de entender a humanidade dos personagens, entendeu? E então acho que foi nesse viés que eu também quis trazer o bullying, que é necessário, mas entender os dois lados, não entender, mas olhar para os dois lados e ver como que essa relação está constituída, né? olha, Caio, a gente fez eu fiz a minha leitura, a Isabela fez a leitura dela, a gente comentou, a gente conversou, e nós fizemos uma série de perguntas, só para você não ficar curioso. A outra pergunta que a gente gostaria de fazer é com relação a experiência sexual aparecer no seu livro, num dos contos, e como Sim. você também desconstrói essa romantização do lugar ideal, da forma, né, da luz de velas, toda esse cinderalismo que a gente constrói, esse castelo de Cinderela que a gente constrói para uma experiência dessa magnitude, porque realmente é um marco, é um passo diferente, né? No mínimo diferente na nossa vida, e você vai desconstruindo isso, inclusive com muito humor, né? Porque acaba com uma palavra que eu não vou esquecer mais, que é mega estranho. E é mega estranho mesmo, muita coisa pela primeira vez é mega estranho. E aí depois é que a gente vai reformulando. E outra pergunta que a gente deixou aqui foi do livro ter sido escrito em formato de contos e como que você foi organizando isso, como que você foi estruturando, mas eu acho que de certa forma você falou sobre isso. Você, para a gente terminar, a gente na verdade já deu o nosso tempo, mas eu queria que Uhum. você só desse uma pinceladinha aí na Martina e no Dan, para deixar essa Uhum. curiosidade também com relação à Sala 1208, que é um dos contos, talvez o mais bem-humorado nesse livro. Justamente poderia ser o Uhum. mais romântico, mas é o mais bem-humorado, Uhum. um tanto mais cômico. E aí,
Ô, Penélope, na verdade, ao escrever esse livro, eu falei, eu quero fazer um livro sem concessão. Então, a gente precisa falar sobre a experiência da primeira vez. Era necessário estar aí, mas que primeira vez é essa? Né? E do ponto de vista de um menino. Né? Esse menino, onde também tem essa questão de carregar todas as convicções machistas, Sim. super, né, dos padrões, e, na verdade, eu quis desconstruir isso. Eu queria passar essa experiência dele pela cabeça dele no momento que ele estava vendo aquilo e ele fala assim, não é nada disso, e, inclusive nem é ele que conduz, é ela que está conduzindo e ele não está entendendo nada. Então foi todo esse processo desse menino no meio daquele lugar sem entender o que está acontecendo. Eu não sei como eu cheguei até aqui, sem toda a idealização, e eu, assim, eu só queria outra coisa e de repente eu estou aqui tendo que de repente cumprir coisas que eu deveria, ao mesmo tempo que eu quero estar aqui. Então toda essa, essa, essa confusão na cabeça no momento que está acontecendo aquela experiência. E aí tem todas as. Então ele vai e volta no tempo, lembra, puxa, como que eu conheci ela? Como a gente chegou até aqui? E aí ele vê o lugar, então tem essa maluquice. Mas eu acho que o mais importante era, nesse conto, eu desconstruir, como você falou, a idealização, e também essa, que é uma coisa que eu sempre estou olhando nos meus personagens masculinos, a gente desconstruir esses padrões super machistas e que a gente tá, que os meninos carregam, né, em vários momentos, e na verdade a gente está lidando com todas as nossas questões mais humanas possíveis, entre fraquezas, fracassos, medos, desculpa, medos e tudo mais. Então foi nesse viés que eu construí esse conto aí do Dan e da E é muito Martina. Eu aconselho a leitura, gente, porque realmente bacana. o Dan, o Dan é pego. Eu ia fazer um trocadilho péssimo, não vou fazer, né? Mas é, a importância é que realmente se espera, né? Ele mostra isso, né? Que de repente podem esperar dele uma performance, um arrojo, saber lidar com a situação. E essa construção também é uma construção machista e a gente precisa falar Ah, sobre isso sim, Caio, com certeza, Precisa falar mesmo. sobre essas idealizações e falar sobre a mágica da vida nos, nos lugares empoeirados, né, nos exato. tombos, Tem que ter na, essa sensação, né? Porque a vida real funciona de outra forma e é é, justamente, na, na- nas né? situações ridículas, né? A gente se permitir também ser o ridículo e não só ridicularizar, Uhum. né? Eu acho que outro dia eu vi um vídeo da musa maravilhosa Rita Lee falando: eu tenho uma estratégia do deboche. Eu debocho do mundo, eu Uhum. debocho das pessoas, mas principalmente eu debocho de mim mesma. Então, eu acho Ah, que é isso, é a gente poder ver o ridículo na gente, mas rir desse ridículo e superar as nossas limitações e saber que a gente vai continuar escorregando, sim, porque faz parte da vida, né? Olha, sim. Caio, a gente poderia conversar com você mais 2 horas. É Primeiro, verdade. porque você é uma pessoa Sim. agradabilíssima, queridíssimo. Muito obrigada Obrigado. por aceitar o Obrigado nosso vocês. convite. A gente fica muito feliz de estar dando abre alas para o seu livro, né? Para retomar uma, Hum. uma adolescência lá do passado, ou abre alas que Sala 1208 vai passar. E nós vamos finalizando então com a rebeldia da Chiquinha Gonzaga, trazendo uma Sim. adolescência que fique por muito tempo no nosso imaginário e que você possa alcançar muitos leitores, muitas leitoras, conversando com eles, conversando com os adultos também que estão ao lado deles. Seu livro tenha muito sucesso, porque você, a gente já sabe que você tem, Obrigado. porque você faz que você ama. E não existe sucesso maior do que fazer o que se Sem ama, dúvida. né? Um Parabéns, cara. beijo, Sem dúvida.
Vida longa. Gente, Obrigado pela oportunidade, gente. Obrigado a mesmo. gente tem mais conversas, a gente tem Adorei. mais conversas, acompanhem, a gente tem mais conversas, tem lançamentos Sim. lindos da Editora do Brasil e a gente, claro, fazendo essa, né, a reuniãozinha aqui para fofocar, Fala. uma delícia. Um beijo para todo mundo e até a Obrigado, próxima. gente. Viva! Obrigado, Penélope. Viva o Obrigado, livro! Isabela. Tchau, Adorei. Viva o tchau. livro! Obrigado. Tchau, Leiam, leiam tchau. Sala 1208. Obrigada a quem esteve aqui. Tchau, tchau. Obrigado, Obrigada, gente.